Olá, bem-vindos a mais uma das nossas investigações históricas baseadas em fontes originais. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas narrativas épicas que literalmente viraram a chave da civilização ocidental. Nós vamos falar sobre o fim de séculos de perseguição no Império Romano e a ascensão surpreendente de Constantino, o Grande. É uma história surreal sobre o choque frontal entre o poder absoluto e a resiliência de quem tem fé, e como o mundo antigo mudou para sempre depois disso. Vamos lá? Nossa rota de hoje passa por 6 pontos. A gente começa com o Império Romano dividido, conhece Constâncio, o príncipe gentil, e depois vê a ascensão da tirania de Maxêncio. Daí vamos direto para a famosa visão da cruz, a vitória decisiva na ponte e o amanhecer de uma era de liberdade religiosa. Número 1. O Império Romano dividido e as sombras da perseguição. Olha, o cenário que a gente encontra aqui no começo da história é bem sombrio. Pensa comigo, sob o comando do imperador Diocleciano e do seu co-governante Maximiano, o império simplesmente disparou a 10ª e mais violenta onda de perseguição contra os cristãos. Foi uma época de escuridão total, mas o que é realmente fascinante nessa história é a velocidade com que o jogo virou. Os relatos da época dizem que Deus meio que colocou um freio na boca desses tiranos. Porque, dá para acreditar, apenas 2 anos depois de começarem essa opressão toda, Diocleciano e Maximiano simplesmente largaram o osso, renunciaram do nada. Isso abriu um vácuo de poder, fraturou o império e deu a largada para aquela série de eventos que ia culminar na tão sonhada libertação, lá em 313 d.C. Então, com a saída desses imperadores de cena, o império foi rachado ao meio. Galéria assumiu as rédeas lá no leste. Já no oeste, Constâncio fez uma jogada bem inusitada. Como ele era um líder super moderado, ele recusou governar as regiões mais ricas e fáceis, como a Itália e a África. Ele preferiu ficar na dele, cuidando de territórios bem mais complicados na época, como a Gália, que é a França hoje, a Espanha e a Bretanha. Só essa atitude já fala horrores sobre o caráter dele. O que nos leva ao número 2, Constâncio, o príncipe gentil, um tipo bem diferente de governante. Para quem não sabe, Constâncio era ninguém menos que o pai de Constantino, e a forma como ele lidava com o poder traz um calor quase inesperado para essa história que até então era só brutalidade. Ele era uma verdadeira anomalia no mundo romano. Pensa num cara que governava de um jeito totalmente oposto àquela arrogância clássica dos Césares. Ele acreditava de verdade que era muito melhor ver o dinheiro circulando nas mãos do povo do que entulhado nos cofres do governo. Para ter uma ideia do nível de modéstia, ele comia e bebia usando vasilhas de barro no dia a dia. E quando rolava um banquete chique e a mesa precisava estar mais apresentável, ele literalmente pedia pratos de prata emprestados aos amigos. Sensacional, né? E claro, além disso tudo, ele batia de frente para proteger os cristãos de qualquer perseguição nas províncias dele, o que garantia uma paz enorme por lá. E tem uma história fantástica sobre ele, um teste de lealdade genial que mostra bem a inteligência de Constâncio. Ele reuniu todo o pessoal da corte e ficou só observando quem estaria disposto a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos e quem ia se recusar. E aí vem a reviravolta. Em vez de punir os cristãos, ele baniu na mesma hora aqueles que cederam e fizeram os sacrifícios. Ele chamou essa galera de falsa e traidora. A lógica dele era impecável. Se o sujeito é capaz de trair o próprio Deus só para agradar um líder político, é óbvio que mais cedo ou mais tarde ele vai trair o príncipe também. Então ele manteve só os fiéis como conselheiros de confiança. Número 3. Maxêncio e a tirania. A ascensão de um monstro. Agora, enquanto rolava essa paz no oeste, a coisa lá em Roma estava ficando muito feia. Depois de umas confusões de poder, um sujeito chamado Maxêncio, que era filho do antigo imperador Maximiano, tomou conta da cidade. E aí o pesadelo voltou com tudo. A gente tem um contraste gigantesco aqui nas fontes históricas. De um lado, Constâncio e o filho dele, Constantino, governando com humildade, defendendo a fé e trabalhando para o bem comum. Do outro, Maxêncio. O cara implementou em Roma o que os textos chamam literalmente de uma tirania intolerável. E não era só opressão política, não. Os relatos da época detalham que ele vivia invocando magia negra e dependia o tempo todo de emboscadas cruéis e secretas para se manter no poder. O clima sob Maxêncio ficou tão absurdo e sufocante que o desespero tomou conta de vez. Imagina a aflição. O povo e os senadores de Roma simplesmente não aguentavam mais aquela maldade sem limites. O que eles fizeram? Começaram a enviar cartas secretas para Constantino. Eram pedidos urgentes, implorando de coração para que ele marchasse até Roma e tirasse a cidade das garras desse monstro absolutista de uma vez por todas. E assim chegamos ao número 4, a visão da cruz.
Um ponto de virada divino. Então, Constantino aceita esse apelo dramático e começa sua marcha militar rumo a Roma. Ele até consegue umas vitórias no caminho, mas sendo bem sincero, ele estava morrendo de medo. Ele estava super perplexo e preocupado porque sabia que o Maxêncio usava rituais obscuros e feitiçarias, as mesmas coisas que já tinham derrubado outros rivais. E aí, quando o exército está se aproximando de Roma, no fim da tarde, quase no pôr do sol, acontece um dos eventos mais famosos de toda a história antiga. Constantino olhou para o céu, para a parte sul, e, segundo o que ele mesmo jurou anos depois, viu um brilho enorme formando uma cruz. E junto com a cruz tinha uma frase inesquecível escrita em latim, in hoc vinci, que significa com isto vence. Mas olha só, não foi apenas uma ilusão de ótica por causa do sol. Os documentos históricos contam que naquela mesma noite, enquanto Constantino dormia, o próprio Cristo apareceu para ele em um sonho. Ele trouxe exatamente o mesmo sinal da cruz que tinha aparecido no céu algumas horas antes, e a instrução foi claríssima. Constantino tinha que fazer uma imagem daquela cruz e usar aquilo como estandarte principal do exército em todas as batalhas. Essa era a chave para a vitória definitiva. A atitude do Constantino foi imediata. Imagina acordar depois de uma experiência dessas. Ele não hesitou um segundo sequer. No dia seguinte, ele já mandou forjar uma cruz gigante feita de ouro maciço, toda cravejada de pedras preciosas. Ele substituiu o antigo símbolo militar por essa cruz nova e, de repente, aquele exército que estava morrendo de medo avançou com uma confiança inabalável. Agora eles eram descritos pelas fontes como tropas armadas pelo próprio céu. Número 5. Vitória na ponte. A queda do tirano. Chega a hora do tudo ou nada. O exército gigantesco de Constantino, agora lutando sob o sinal da cruz, bate de frente com as forças do Maxêncio logo nos portões de Roma. E a batalha vira rapidinho contra o tirano. Sem conseguir segurar o ataque, Maxêncio é forçado a meter o pé numa fuga desesperada. E aqui acontece uma ironia poética daquelas. Ele tenta fugir passando por uma ponte improvisada que ele mesmo tinha preparado como armadilha para as tropas de Constantino. A ponte despenca, o cavalo joga no rio Tibre e, por causa do peso absurdo da própria armadura, o tirano simplesmente afunda. Foi o fim da linha para ele. Lendo os textos dessa época, a gente encontra uma comparação fascinante e super simbólica. Os autores fazem um paralelo direto entre o Maxêncio se afogando no rio Tibre e a antiga história do faraó do Egito sendo engolido pelo Mar Vermelho enquanto perseguia o povo de Israel. A queda do Maxêncio não foi comemorada só como uma vitória política. Ela foi vista como uma imagem profética e muito forte da derrota final do último grande opressor dentro do império. O que nos leva à nossa última parte. Número 6. O amanhecer da liberdade religiosa. Uma nova era. Com a cidade finalmente livre e a poeira baixando, a tirania e o medo abrem espaço para um alívio gigante. A primeira coisa que Constantino faz é colocar uma estátua de si mesmo segurando o sinal da cruz lá no mercado público de Roma. A inscrição declarava que, graças àquele sinal salvador, a cidade estava livre do peso da opressão. Pouco tempo depois, Constantino senta com o co-imperador Licínio e eles publicam um édito simplesmente monumental. Essa proclamação desobrigava as pessoas de qualquer exigência pagã e dava liberdade total e irrestrita para que os cristãos pudessem viver a sua fé sem nunca mais serem incomodados. A gente precisa pausar um segundinho para processar o peso absurdo desse número. 300. Foram 300 anos. 3 séculos de ameaças constantes, escravidão e o Estado ativamente tentando exterminar essas pessoas dentro de Roma. Pensa em quantas gerações nasceram, viveram escondidas e morreram enfrentando os piores tormentos que a mente de um imperador maluco conseguia inventar. E agora, depois de 3 séculos ininterruptos de chumbo grosso bancado pelo Estado, esse fardo finalmente tinha sido retirado. Para fechar nossa investigação de hoje, eu quero deixar uma pergunta para ficar martelando na cabeça. A gente viu a simplicidade do Constâncio e acompanhou a marcha épica do Constantino. Mas o cerne de tudo isso é como que a resiliência inabalável de um grupo de pessoas perseguidas conseguiu remodelar de fato o império mais poderoso da Terra. O poder absoluto, a espada e os piores editais de tortura não conseguiram prevalecer contra a convicção de quem se recusava a dobrar os joelhos. É uma prova histórica impressionante de que aguentar firme contra a opressão mudou não só o destino de Roma, mas a trajetória de todo o mundo ocidental. Pensem nisso. Um grande abraço e até a nossa próxima investigação histórica.